Alô, alô, galera colorada, aquele abraço, bom sábado, ele está de volta, Paulo Guerreiro, o peruano, voltou a ser relacionado pelo Inter, poderá jogar, entrar durante a partida contra a equipe do Ipiranga nesse domingo no estádio Beira-Rio, sete meses depois. Muito tempo parado por lesão, que ele jogou contra o Fluminense em 16 de agosto no Maracanã, quando o Inter perdeu por 2-1 o jogo. Guerreiro marcou o gol do Inter, lesão no segundo tempo, a Guerreiro ficou afastado em 7 meses, por 7 meses está de volta agora, pelo menos sendo relacionado para mais um jogo pelo Internacional. Te inscreve aqui no plantão do Paulinho, dá um joinha, dá um like pro Paulinho e claro, toca o sininho para receber as novidades aqui do meu canal. Roda, 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 roda a vinheta. A lesão de Paulo Guerreiro aconteceu no segundo tempo da partida contra o Fluminense, lá no Rio de Janeiro. O Inter acabou perdendo o jogo por 2-1. Guerreiro saiu de campo lesionado, ficou 7 meses parado. Esse jogo aqui, então, 16 de agosto de 2020. Nesse domingo, dia 14 de março, o Guerreiro está relacionado para o jogo contra o Ipiranga, portanto, 7 meses depois podemos ter aí o retorno de Paulo Guerreiro ao time do Internacional. Não deve começar jogando, obviamente, vai ficar no banco de reservas, podendo entrar durante a partida contra o Ipiranga de Erechim. Vou mostrar agora aqui para trocar a tela e mostrar para vocês o desempenho de Guerreiro, os números de Paulo Guerreiro, peruano, com a camisa do Esporte Clube Internacional. Há quem diga assim, o Guerreiro não faz gol ou gols em jogos decisivos. Aí eu pergunto, quais são os jogos decisivos? Essa interrogação fica no ar. Que são ou quais são os jogos decisivos? Trocando a tela. Os números de Guerreiro com a camisa do Internacional, temporadas 2019 e 2020. Deixa eu começar por aqui, ó. 56 jogos tem o Guerreiro com a camisa do Inter, 30 gols marcados. Ele faz, em média, um gol a cada 2 jogos pelo Internacional. Quando ele entra em campo, a cada 2 jogos que ele está em campo, ele faz um gol pelo Inter. Média de 0,53 gol por partida. Paulo Guerreiro, 56 jogos e 30 gols marcados. Para ter uma ideia, distribui aqui nas competições que ele disputou pelo Inter. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Gauchão e Libertadores da América. Deixa eu começar com a competição mais fraca, o Gauchão. Olha só, foram 9 jogos do Guerreiro, apenas 9 jogos em campeonatos gaúchos, 19 e 20, 5 gols marcados, média 0,55. Então ele fez 5 gols em 9 jogos do Gauchão, ou seja, a cada 2 jogos no Gauchão ele marcou um gol com a camisa do Inter. Vamos para a Copa do Brasil. Ele disputou 8 jogos em Copas do Brasil pelo Internacional, 5 gols marcados na Copa do Brasil, média 0,52. Campeonato Brasileiro, 27 partidas do Guerreiro com a camisa do Inter em campeonatos brasileiros. Foram 13 gols marcados. 13 vezes 2, 26. Então, 0,48, praticamente um gol a cada 2 jogos no Campeonato Brasileiro. Libertadores da América, a competição mais importante para os sul-americanos. É ou não é? Olha só. 12 jogos do Guerreiro em Libertadores da América. 7 gols marcados. De novo, média 0,58, ou seja, também na Libertadores, a cada 2 jogos em campo, o Guerreiro marca um gol. Então o Guerreiro, sim, é decisivo, completou em 1º de janeiro agora de 2021, 37 anos, portanto, com 37 anos, Paulo Guerreiro de volta a ser relacionado para uma partida do Inter, provavelmente entre contra o Ipiranga nesse domingo no estádio Beira-Rio. Deixa eu separar agora as temporadas do Guerreiro com a camisa do Internacional. Em 19, 24 jogos no Brasileiro, 10 gols marcados. Copa do Brasil em 19, 8 jogos, 5 gols marcados. Gauchão em 19, 3 jogos, 1 gol marcado. Libertadores, 6 partidas, em 2019, 4 gols marcados. Em 19, foram 41 jogos do Guerreiro com a camisa do Inter, 20 gols marcados. 20 vezes 2, 40. Então, 0,49, a cada 2 gols ele marcou em 2019, a cada 2 jogos, marcou 1 gol pelo Inter. 2020, temporada 2020, Guerreiro disputou 15 partidas. Pelo Inter marcou 10 gols, 0,67 a média dele de gols. Entendeu? Então, 0,67 gols por partida marcou o Guerreiro na temporada 2020. Foram apenas 15 jogos. Teve lesão lá em 16 de agosto contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. Foram 3 jogos no Brasileiro, 3 gols marcados, média de 1 gol por jogo. No Brasileiro, o Inter estreou contra o Curitiba fora de casa, Guerreiro marcou o gol da vitória por 1-0. Segundo jogo no Beira-Rio,
contra o Santos, vitória por 2-0. Um dos gols foi de Paulo Guerreiro. Derrota para o Fluminense no Rio, jogo da lesão, 16 de agosto, 2-1 para o Fluminense, gol do Inter, gol do Guerreiro. Então, os jogos que ele disputou em 2020 pelo Inter no Brasileiro, nos 3 jogos ele fez pelo menos um gol, então média de 1 gol por partida. No Gauchão 2020, 6 jogos, 4 gols marcados. Na Libertadores 2020, 6 jogos, 3 gols marcados, 1 gol a cada 2 jogos na Libertadores, o Guerreiro. Vamos de novo para essa questão aí que muito se diz, o Guerreiro não faz gol importante. O Guerreiro está no bolso do Kahneman, no bolso do Jeromel. Isso é para torcedor. Eu sou analista de futebol, comigo não tem torcida. Para ter uma ideia, eu repito e pergunto, o que é gol, o que é jogo importante? O que é gol em jogo importante? Por exemplo, no Brasileiro, todo jogo é importante. Por que o Inter perdeu o Campeonato Brasileiro? Vamos ver. Houve a questão do pênalti, meter a mão nisso é outra coisa, outra questão. Vamos analisar futebol dentro de campo. Por que o Inter perdeu o Campeonato Brasileiro? Porque deixou pontos para trás, certo? Os pontos deixados em casa, por exemplo, contra Curitiba, contra o Bahia, fizeram falta no final. Os pontos deixados em casa contra o Sport Recife fizeram falta no final. Então, no Brasileiro, todo jogo é decisivo, certo? Copa do Brasil, aí sim. Os jogos são decisivos porque é mata-mata. Na Libertadores da América, fase de grupos, os jogos são decisivos. São decisivos. O Inter do Cudê acabou indo jogar no Chile lá, sua última partida pela Libertadores contra a Católica, botou o time em reserva e perdeu o jogo. Ou seja, aquele jogo foi decisivo. Poderia ter mudado a história do Inter. Se o Inter fica na primeira posição, deixando o Grêmio em segundo, o Inter tivesse vencido lá no Chile na última rodada, o Inter teria ido para o grupo onde estava o Grêmio. Na Libertadores da América. Não teria pego, por exemplo, o Boca Juniors, o Internacional no primeiro mata-mata. Então, para mim, todo e qualquer jogo é decisivo. Tira o Gauchão aqui, os demais competições, todos os jogos são decisivos. Então, o Guerreiro marca sim gols em jogos decisivos. Quem sabe, então, nesse domingo, o retorno de Guerreiro aos gramados com a camisa do Internacional. A cada 2 jogos do Guerreiro em campo, 1 gol marcado pelo Internacional. Te inscreve no meu canal, dá um joinha, dá um like pro Paulinho para você impulsionar cada vez mais o meu canal e, claro, toca o sininho para receber as novidades aqui do Plantão do Paulinho. Tchau, pessoal. Fui!